texto que eu quero compartilhar contigo essa noite, ele fica em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Se você quiser acompanhar, fica à vontade. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, então eu peço um pouquinho da tua paciência aí, amém? Olha só o que diz em 2 Crônicas, capítulo 34. A igreja encontrou? Diz amém? Amém, igreja? Amém. Quem não encontrou, diga, estou procurando. Então procure rapidinho aí, só digita aí no buscar ali, quem tem um aplicativo ali. E quem não tem aplicativo aí, folheia aí, ou aquele que não sabe, peça ajuda aí. 2 Crônicas 34. Diz assim, amados, eu vou ler para a gente já não tomar muito tempo. Diz assim o verso primeiro, ó. Josias tinha 8 anos de idade. Eu estou lendo a minha versão NVI, tá? Se a sua versão for um pouco diferente, não se preocupe, tá? E se você tem um aplicativo, é só ali buscar a versão NVI. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados e das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício. Verso 5. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Na cidade das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Masaías, governador da cidade, junto de Joás, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todos os remanescentes de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram essas pratas aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavadas de madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis que Judá haviam deixado ficar em ruína. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendente de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendente de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto escolhiam a prata que tinham sido trazido para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por intermédio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro da lei, ao rei, e lhe informou: estes teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro ao rei.
Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu esta ordem a Ilquias, a Icã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Verso 21 agora. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga aos homens que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso e outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira arderá contra este lugar e não será agradada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvi. Verso 27. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão desgraças que trarei sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo. Verso 31. Ele tomou seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus e o Deus dos seus antepassados. Verso 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis e todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos digam amém? Amém. Amados, foi uma leitura um pouquinho extensa, a gente lemos todo o capítulo 34, mas eu achei de importante a gente fazer essa leitura desse capítulo completo. E aqui a gente vê uma história muito interessante de Josias. Ele com 8 anos de idade já começou a reinar. Nós sabemos que uma criança, ela não sabe o que faz. Por isso que ela é cuidada pelos pais. Uma criança, seja de 8, 9, 10, até mesmo um adolescente, dependendo do que vai fazer, tem que ter um supervisionamento de um adulto. Isso a gente sabe. Mas quando a gente olha a história de Josias, é interessante que no capítulo anterior, podemos ver que a história do teu pai e do teu avô foi bem diferente. Eles não seguiram o caminho do Senhor da forma que era para seguir. O seu avô, que era Manassés, até perto do final da sua vida, ele se converteu ao Senhor, mas essa conversão dele ele não conseguiu levar para o povo ele não quis seguir. Eles ainda adoravam em lugares idólatras a Deus, dizendo que estava adorando Deus. E com isso passou para a próxima geração, para o seu filho, que no caso era o seu pai
Amon andou completamente errado nos caminhos do Senhor, fazendo um caminho que era pior do que o avô de Josias. Então Amon realmente, ele era idólatra, e trouxe isso para o povo. Aí imagina, que exemplo de pai seria esse? Ele reinou por um período curto, Amon, e ele morrendo, automaticamente quem se torna rei? O seu filho, no caso Josias, mas ele era uma criança, e automaticamente em Israel, a cultura sendo uma criança, então quem que seriam os tutores? Quem iria tomar conta dessa criança? Seriam os sacerdotes que iriam tomar conta dessa criança até ele ter uma posição, uma idade a qual ele pudesse realmente governar como adulto. E é interessante que no texto ao qual lemos, isso aqui é só um pano de fundo que eu estou trazendo, amados. É interessante que no texto ao qual lemos, ali no verso 1, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi. Você vê que o texto já mostra que ele não andou o caminho do pai dele. O caminho que ele quis seguir era um pouquinho mais distante de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então por isso que ele usa essa referência de Davi. E o interessante é que no verso 3 já diz, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, então se a gente fazer as contas ali rapidinho, no 8º ano, ele começou a reinar com 8, no 8º ano de seu reinado, então ele já dá 16, então ele era bem jovem. Aos 16 anos, ele propôs algo no coração. Eu sempre gosto de intitular e colocar um título na mensagem, né? Minhas mensagens sempre costumam ser temáticas, né? Eu sempre coloco um tema. Gostaria de colocar um tema nessa noite que diz assim: não se assuste com a glória de Deus. Tu pode dizer assim após mim: não se assuste. Eu acho que alguém se assustou que eu falei, não falaram meio com medo. Diga de novo: não se assuste com a glória de Deus. Amado, eu separei 3 pontos interessantes sobre essa questão de Josias, que me chamou bastante atenção, e eu quero compartilhar com você. Você vê que aos 16 anos, no 8º ano do seu reinado, Josias, o primeiro ponto, ele tomou um posicionamento. Ele se posicionou, ele começou, você vê que é bem claro, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, ou de Deus de Davi, seu predecessor. Ele começou. Mas um posicionamento começa de você. Depende de cada um de nós começar um posicionamento. Quando nós damos o primeiro passo, amados, isso é importante, porque é um ponto de partida. Porque a partir do momento que a gente não faz nada, nada vai acontecer. A partir do momento que a gente não toma uma atitude, nada vai acontecer. Eu achei interessante a mensagem, muito profunda a mensagem, uma das últimas mensagens que o nosso pastor ministrou, não é só porque ele está aqui, mas só que eu achei muito forte, porque ele dizia na sua mensagem, resumindo, né, que como é que a gente vai atingir algum resultado diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Josias, ele tomou um posicionamento de buscar Deus. Sim, a gente sabia que ele tinha um relacionamento com o sacerdote. Ele viu, não, está faltando alguma coisa, então vou tomar um posicionamento, e deu o primeiro passo e começou a buscar Deus. E isso começou a fazer a diferença na vida dele, esse posicionamento. Porque para Deus começar a fazer um milagre em nossas vidas, amados, Ele quer um posicionamento nosso. Às vezes, quando a gente quer uma mudança, fazemos uma mudança, isso pode ser um espanto para alguns. Por quê? Porque quando mudamos algo, porque queremos algo diferente. Eu acho interessante que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, é interessante vermos que no meio da tempestade, os discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco,
e no meio da tempestade Jesus dormia. Amados, para quem assiste ou vê esses Discovery por aí, e vê aquelas pescas perigosas que tem por aí, né? Vê que os caras estão no meio do mar, ou para quem já foi pescador aqui, uma vez eu fui pescar com meu pai, dizia que era alto mar, mas eu nem sei se era alto mar, era um barquinho tão pequeno que a gente foi, mal cabia nós três, eu, meu pai e o amigo do meu pai. Mas só que eu acho que não era bem um alto mar, porque dava para ver a terra assim perto, então acho que eles eram um pouquinho afastados da terra. Para mim era legal, era criança na época, para mim foi legal, divertido, foi uma experiência bacana. Mas eu fico imaginando aquelas pescas perigosas mesmo, que o pessoal vai de barco, enfrenta ondas gigantes. Pensa o apavoro que dá, né? Por causa que eles ficam todo atônitos, temos que aqui aguentar as pontas. E Jesus lá dormindo? Isso parecia loucura. Realmente era algo diferente. Mas Jesus queria mostrar essa diferença para eles. Eles precisam tomar uma posição, não, calma aí. Deus tem algo maravilhoso, Ele simplesmente repreendeu a tempestade e a tempestade cessou. E vemos ali nos últimos versos ali desse texto que todos ficaram maravilhados com esse posicionamento de Jesus. E Jesus ainda repreendeu eles, homens de pouca fé, o que é isso? Jesus, Ele quer um posicionamento nosso. Ele quer essa diferença nossa. E um outro tópico que me chama a atenção, nesse texto, você vê, vamos analisar o texto ponto a ponto, que fazia 8 anos, então com 16 anos ele começou a buscar. E lá no verso 3 ele ainda continua, né? Eu vou ler nessa outra versão aqui, para não tirar meu escrito aqui. E olha só, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém nos altos do poste ídolo e das imagens e esculturas de fundição. Ou no 12º ano, que nem na versão que eu li antes, no 12º ano, ele começou a purificar. Então você já vê que no 12º ano do reinado dele, você vê no 8º ano, ele começou a buscar. E no 12º, isso ele já com 20 anos de idade, ele começou a purificar. Amado, você vê que o tempo de busca para o tempo de começar a purificação, você vê o processo que levou, o tempo que levou. Eu fico imaginando, amados, o processo ali dos discípulos de Jesus. Quando eu comecei a me deparar com esse texto, eu fiquei imaginando, mas isso foi um discipulado profundo que Josias teve ali com seus sacerdotes, esse período, entre a busca e o desejo da santificação. Porque houve um período de processo. Você vê que foram mais 4 anos ali, trabalhando nessa busca, trabalhando nessa dedicação, para vir esse desejo da purificação e a purificação do povo. Você vê que Jesus, ele trabalhou seus discípulos aproximadamente por 3 anos. E mesmo depois de 3 anos ter trabalhado com seus discípulos, e a gente sabendo que teve um que ainda foi traidor, ainda teve um discipulado um pouco mais profundo com os discípulos. Depois do discipulado geral que ele deu com os discípulos 3 anos, depois ele teve um discipulado um pouco mais profundo que, depois da morte de Jesus Cristo, Jesus ainda teve que aparecer para os seus discípulos e ainda dar um chacoalhão neles. Ali já em João capítulo 20 e 21, tu vê isso aí bem claro. Os discípulos voltando, Pedro levando de volta o pessoal a pescar. Mas Jesus tendo que aparecer eles para dar um chacoalhão neles e despertar, calma aí. Ou em outras palavras, eu vou colocar em outras palavras, calma aí. Faz 3 anos que vocês estão andando comigo e vocês querem voltar para trás? Faz 3 anos que vocês andaram junto comigo, agora é para vocês continuarem e não pararem. Amados, para vocês verem que a importância que um discípulo não se faz do dia para a noite. Um discípulo não faz às vezes em 6 meses. Você vê que um discípulo não é a alta produção.
E esses últimos dias eu estava assistindo um vídeo que eu acho muito interessante sobre fabricação, né, de carro. E a fabricação automatizada é algo muito interessante, me chama bastante atenção, porque tu pega uma fábrica de automóveis, né? Nós temos algumas empresas aqui no Brasil que são referência nessa questão, até aqui no Paraná tem uma, em Curitiba. E é muito interessante, em Curitiba não, em São José dos Pinhais, você vê que é muito interessante o processo de automatização que acontece, que eles pegam uma chapa de ferro e poucos minutos depois já sai um carro pronto. E tudo isso num processo automatizado. E amados, e tu não pense que discipulado é isso, de formar um discípulo é isso, ou de você se tornar um discípulo é isso. Você vê que com Jesus Cristo, demorou um processo ali de aproximadamente 3 anos, e ainda um pouquinho mais, que depois da morte de Jesus, Jesus ainda teve que vir para dar um chacoalhão. Isso até é um conselho para nós, amados, para nós prosseguir, continuar e persistir, seja no discipulado ou discipulando alguém. E tu não acha que em 1 ano tu vai formar, porque Josias, amados, você vê que ele demorou 4 anos para chegar a essa santificação, essa purificação, para ver essa realmente mudança. E a mudança aconteceu primeiro nele. Você vê que com os discípulos de Jesus, mesmo estando com Jesus, a mudança tinha que acontecer com eles. Por isso que Jesus falou assim, ó, vai até Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos do poder. E eles foram e aguardaram. Amado, sabe o que me chama a atenção? Eles aguardaram vir o poder de Deus. Se você ler as Escrituras e analisar bem, por isso que em Josué, quando Deus disse para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, você vai ver que eles ficaram 10 dias em Jerusalém buscando. Às vezes o pastor nos convoca a orar 1 vez na semana, ou 2 vezes na semana, ou na academia de oração. É uma luta, não é verdade? Às vezes é uma renegação. Com certeza, a gente sabe que tem uns horários diferentes, mas mesmo até em casa, aquela briga, luta. E eles ficaram 10 dias aguardando. Me chama a atenção que o profeta Abacuque, no capítulo 2 do seu livro, ele dizia bem claro, eu me colocarei como sentinela e aguardarei a resposta do Senhor. Ele simplesmente aguardar quanto tempo Deus iria responder, ele não sabe, ele só sabe que ele ia aguardar porque ele confiava. E Josias, nesse discipulado profundo que ele teve, amado, ali vimos um resultado acontecer. Ele começou a dar resultado de santificação. E esse resultado, amados, foi de coração. Por isso que é importante de a gente se entregar de coração. Que a mudança vai acontecer, muitos vão achar estranha essa mudança. E você vê que no texto a qual lemos, pensa que loucura é essa, amados. Que a ideia dele de santificação foi tão grande, que ele saiu nos cemitérios. Esse aqui foi um texto, 2 Crônicas, um texto resumido ao qual lemos, mas quando tu lê lá em 2 Reis, lá ele traz um parâmetro mais completo dessa história. É um texto até um pouquinho maior, por isso que eu não li hoje, mas tu pode ir em 2 Reis e ver também essa mesma história acontecer, mas de uma forma um pouco mais completa. Você vê que ele foi até os cemitérios, aonde havia idólatras, ele mandou queimar tudo, os ossos. Pensa que loucura, amados, tu sair por aí no cemitério que nem um louco, desenterrando todo mundo que era idólatra e sair queimando todo mundo. Ele colocou um desejo tão forte de purificação que nem os ossos de um idólatra ele queria perto. Tudo que era idolatria, todo tipo de templo, todo tipo de coisa de adoração, ele derrubou tudo. Porque o desejo no coração dele era tão forte da santificação, que ele não mediu esforços. Eu fico imaginando os olhos de alguns olhando isso e achando isso um espanto. E amados, o processo de santificação de Deus não deve ser um espanto para nós, e sim motivo de glória. Porque, amados, quando o ouro, quanto mais ele ficar no fogo, mais refinado, mais puro ele fica.
Estudo mecânico, teve uma das matérias que eu achei interessante, quando tu pega um ferro e tu coloca ele no fogo ao ponto dele derreter, e quanto mais tempo ele fica no fogo, vai surgindo por cima dele uma camada, uma película, que é necessário raspar. Essa película se chama escória, a sujeira do ferro. E quanto mais ferve, mais sujeira vai saindo, e mais firme vai ficando esse ferro. Amados, esse processo de purificação, às vezes dói, que é um processo de mudança. Muitos podem olhar e achar, mas amados, não te preocupe, porque esse é o agir de Deus. Esse é o trabalhar do Senhor. E um outro ponto que me chamou bastante atenção aqui, um terceiro ponto, que quando Deus ele traz essa renovação sobre as nossas vidas, Ele nos renova por um único propósito. E qual é esse propósito? Diga assim após mim, para servir. Diga de novo, para servir. Quando Ele renova as nossas vidas, amados, Ele renova para nós poder servir. Você vê que Ele toma um posicionamento. E um posicionamento depende de nós dar o primeiro passo. Depois desse posicionamento, Ele teve um tempo, um processo, que durou alguns anos. Não foi um dia de busca. Foram anos buscando. Ele veio a esse período de purificação. Depois desse período de purificação, agora vem a renovação. E nessa renovação, amados, aí precisa do processo de servir. Se a gente analisar no capítulo depois, capítulo 35 desse mesmo texto, 2 Crônicas, diz assim, eu vou ler o verso 2 do capítulo 35, diz assim: e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e animou a servirem a casa do Senhor. Amados, pense que algo tremendo aconteceu. Seu pai, ele era um idólatra, adorava, fez o povo se desviar. Amado, pensa, trabalhar com um povo que é desviado é realmente difícil, porque um povo que se desviou da verdade, ele tem a tendência de endurecer o coração. E quando endurecemos o coração é difícil de trabalhar. Somente o agir do Espírito Santo. Pode ser, não adianta um convencimento humano, somente a ação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, somente Ele. Deus nos usa como uma ferramenta para ministrar, mas é o Espírito Santo quem age, para quebrar esse coração. Por isso que Josias ele buscou, santificou, para o quê? Para vir um quebrantamento no coração do povo. E enquanto eles organizavam o templo novamente, que nem nós lemos ali, o que aconteceu? Ilquias, ele encontrou o livro da lei que estava perdido. É a mesma coisa de tu ir na casa de alguém, vamos fazer uma oração, ler uma palavra, pega lá a sua Bíblia, e a pessoa não sabe onde é que está a Bíblia, né? Quando chega lá, a pessoa, às vezes um cristão, tu vai na casa de um cristão, ele perdeu a Bíblia. Aí é para acabar mesmo, né? Então, por quê? Porque não tem um relacionamento com a palavra. Não tem uma intimidade com a palavra. E amados, se a palavra é a nossa bússola, se a palavra é o nosso guia, ou às vezes, como eu costumo usar de exemplo, a palavra de Deus, ele é o nosso manual. Quando a gente queremos conhecer melhor a função, que nem função da nossa televisão em casa, hoje com essa televisão moderna que tem várias funções, se eu quero conhecer melhor, fazer o quê? Vou ler o manual. Nada melhor do que ler o manual. Tu compra um celular novo. Como é que eu vou usar isso aqui? Eu nem sei as funções. Por que tu não sabe? Porque tu ainda não leu o manual.
E a nossa vida cristã é a mesma coisa. O nosso manual é a palavra de Deus. E se nós não temos intimidade com ela, amados, vamos se perder pelo caminho. E ele viu a importância, porque quando ele começou a ler, ele se arrependeu. Ele rasgou suas vestes de forma de humilhação. Falou assim, não, eu preciso de um caminho. Consultou um profeta, nesse caso a profetisa, e a profetisa direcionou o caminho. Falou das maldades que os seus antepassados tinham feito, das coisas ruins. Mas só que por causa dele, que abriu o coração em buscar o Senhor, ela mudou o quadro. Por causa disso, ele pegou o texto que nem nós lemos, né, já quase no finalzinho, e ele renova essa aliança, Josias renovando essa aliança diante do povo. E já chega nesse capítulo 35, ele celebra novamente a Páscoa. Eu só não vou ler o capítulo 35, mas eu aconselho vocês a ler o do 35, do verso 1 ao verso 19, que nesse momento ele celebra a Páscoa, e é interessante que já, quer ver, ó, esse ventilador abençoado já mandou minha página aqui, só um minutinho, aqui ó, lá no verso 18, capítulo 35, diz assim, ó, e nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas. Todo o Judá e Israel se acharam ali, os habitantes de Jerusalém. No 18º ano de Josias, celebrou esta Páscoa. Você já vê que já foi no 18º. Então ele já com 26 anos. Mas tu vê que um processo, ele começou com 16 a busca, e com 26 anos, ele estava celebrando a Páscoa. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Você vê que ali passaram-se 10 anos com essa situação. E interessante que nem nós lemos lá no começo, né? Ele reinou num período de 31 anos. Então, com 26 anos, isso 10 anos, ele celebrou uma das melhores Páscoas. E o seu reinado foi o melhor reinado. Então, dali para frente, ainda Deus fez muita coisa acontecer. E você vê que como o povo servia, no texto que lemos, que os levitas, viu que a gente leu? Todos os levitas, aqueles que tocavam algum instrumento, era responsável por alguém da obra. Ou outros eram secretários, outros eram porteiro, porque colocaram no desejo essa vontade de servir. E interessante que Josias, ele cheio com esse coração, olha só o que diz lá no verso 2 do texto qual a gente leu. Só um minuto, gente. Deixa eu colocar aqui no peso. Ó, no verso 2, estabeleceu sacerdotes nos seus cargos e o animou a servirem a casa do Senhor. Amado, um discipulado tem que trazer ânimo. Ele poderia ter desprezado todo mundo, porque é tudo um bando de desviado. Um bando de gente que não adora o Senhor. É interessante ver que talvez você já deva ter passado, quem está fazendo a leitura ali, tem o seu plano anual de leitura. Lá em 1 Samuel, capítulo 22 e capítulo 23, tu vê uma história que é muito profunda. Que Davi, eles fugindo de Saul, Saul com intriga com Davi ali, podemos dizer briga familiar, né? O genro ali brigando com o sogro. Davi foge, porque ele não queria briga com o sogro. E ele vai para a caverna de Adulão, e chegando lá ele encontra com aproximadamente 400 homens. E amados, pensa, homens que estavam numa situação horríveis, homens endividados, e a palavra de Deus diz também que eles estavam amargurados de espíritos. Pensa na situação desses homens. Davi ele poderia ter rejeitado, mas ele fez o que? Não, ele se tornou chefe deles. Porque Davi, ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha Deus. Ele pegou esses homens e fez deles guerreiros, e guerreiros leais. Fez a diferença. Amados, a nossa vida também é a mesma coisa. Se você está no discipulado ou discipulando alguém, não olhe para a situação ruim que passou e sim transforme essa pessoa em um grande guerreiro ou uma grande guerreira para o Senhor. Para servir, para fazer a diferença.
igual Josias fez, que entendeu esse propósito, que entendeu esse objetivo, e mostrou para eles que eles poderiam mudar. Jesus fez a mesma coisa com os seus discípulos. Jesus poderia ter abandonado, pô, esse povo, eu trabalhei 3 anos com eles, e agora Pedro está querendo voltar lá para pescar junto com esse povo, ainda todo pelado ali. Mas não, Jesus chama de volta, e diga: meu filho, minha filha, apacenta meus cordeirinhos, porque eu chamei vocês. E para a gente concluir aqui, eu até gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui, e quero fazer uma oração por ti. Você pode se colocar de pé. Se o Ministério de Louvor puder fazer um louvorzinho de fundo ali, por gentileza. Amados, são 3 situações que a gente precisa ter. Antigamente tinha uma expressão que usavam, que com o passar do tempo eu fui mudando esse conceito. Antigamente eles usavam muito aquela expressão, né? Ah, se tu der um passo, Deus dá 10 por ti, né? Ou dá 5 por ti. Com o passar do tempo eu fui notando que essa expressão não cai bem. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele faz o impossível em nossas vidas. Aquilo que realmente não fazemos. Mas, amados, se você tomar um posicionamento de dar um passo, amados, com certeza, Deus, ele te dá força para tu dar os outros 10. Porque ele quer que tu continue. Ele não quer que tu fique parado, estagnado. Essa história só de dar um passo, deixa que o resto Deus faça, amados, ao contrário, ele quer que nós façamos. Porque Isaías diz: está sobre mim o Espírito do Senhor, e ele me ungiu para proclamar as boas novas. E esse Espírito está sobre mim, está sobre você, para nós ir. E depende desse nosso posicionamento, que nem fez Josias. Ele deu o primeiro passo e prosseguiu, porque ele poderia ter parado ali no primeiro mês. Ah, está cansado essa busca. Ele poderia ter ficado só no 6º mês. Porque nem tem por aí, né? Ah, vou fazer uma campanha de 7 dias. Não, amados. A nossa caminhada é constante. Nós temos que perseverar nessa caminhada, porque é nisso, amados, que o Senhor quer. Isaías 28, olha só algo, 40, é um texto que eu gosto muito, um texto que a gente lemos, se eu não me engano foi ano passado, ano do Renovo, né? A gente lemos bastante esse texto no ano passado. Até essa semana eu estava pegando umas mensagens, umas anotações minhas de mensagem antiga, e fui fazendo um compilado, né, um ajuntamento das minhas mensagens, tudo que era de agenda, eu arranquei as páginas, coloquei tudo em uma coisa só para eu fazer uma análise geral do estilo de mensagem, né, que às vezes a gente costuma, e eu fui ver que cada ano tinha um estilo de mensagem, e era interessante que isso é bom, amado, quando a gente, num determinado ano, a gente usa um estilo de mensagem, porque isso grava bem no nosso coração, por isso que faz nós prosseguir. E olha só o que diz, ó: não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Amados, por que a gente continuar a caminhada? Porque Ele renova as nossas forças, para a gente prosseguir, porque os passos é nós que temos que dar. Eu sei de uma coisa, que o Senhor, Ele abre as portas, e é nós que temos que atravessar essas portas. Se nós temos que dar 10 passos, 20 passos, Ele sempre vai estar renovando as nossas forças,
Os jovens se cansam e se fadigam. Amado, eu imagino que esse jovem Josias com 16 anos, ele também teve seus momentos de cansaço. Eu digo por mim que eu aceitei Jesus Cristo novo. Eu tinha ali entre 17 e 18 anos quando aceitei Jesus. E quando eu vi a importância, quando eu tomei um posicionamento, meu primeiro posicionamento foi o batismo. Eu decidi me batizar. Demorou uns 6 meses mais ou menos. E depois do batismo veio a vontade de buscar. Amado, teve um momento que era difícil, mesmo sendo jovem, mas eu não desisti. E olha só o que diz aqui: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está vendo? Caminham e não se fadigam. Diga para o irmão, a irmã, o teu parceiro aqui que está ao teu lado, o teu familiar, se estiver junto, diga-se para ele assim: não pare de caminhar. Não, amado, pode parar por aí. Se tu falou desse jeito, ele não vai acreditar nunca em você. Fale com mais convicção, fale assim: não pare de caminhar. Faça que nem Jesus. Eu vou usar essa ilustração, por favor, mas não me coloque aqui como um herege, tá? É só uma ilustração. Faça que nem Jesus fez com Pedro. Pegue no braço da pessoa ali, ó, que está ao teu lado ali, pegue no braço dela ali, ó, e dá um chacoalhão e faça assim, ó, não pare de andar, não pare de caminhar. Porque, amados, se queremos ver realmente a transformação em nossas vidas, se queremos ver uma glória que jamais a qual vimos, que nem foi essa Páscoa que aconteceu, a qual nunca jamais aconteceu. Amados, porque analise comigo, vamos olhar biblicamente. A Bíblia diz ali que foi uma Páscoa a qual jamais existiu. Amados, desde Samuel, analise comigo. Depois de Samuel veio quem? Veio Saul. Depois de Saul veio quem? Veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. Amados, olha só que interessante. Salomão, ele construiu o templo e foi derramada uma glória gigantesca. E diz que essa Páscoa foi maior de Samuel. Você vê que não se compara a algo que Deus tem para fazer. E agora imagine, amados, e a glória que Ele quer derramar sobre as nossas vidas é muito maior do que todos esses períodos que já se passou, porque é promessa de Deus para as nossas vidas que obras maiores nós faríamos, obras maiores vocês farão. Então isso é promessa e nós temos que receber, e a nossa fé tem que estar ativada nisso aí. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor Deus, eu oro e clamo a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Às vezes podemos ter pouca fé, Senhor, como foi os Teus discípulos, mas eu sei que o Senhor está ativando a nossa fé nessa noite, para que a gente possa dar o primeiro passo. E se porventura nós já demos o primeiro passo, Senhor, nesse momento, Senhor, de busca, nesse momento ali de intimidade com o Senhor, com certeza o Senhor está renovando para a gente continuar a dar mais passos até chegar ao ponto de santificação. Porque esse é o sacrifício que o Senhor quer que nós façamos, que nós prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer até que a Tua glória desça, continuar até que a Tua glória se derrame sobre as nossas vidas. Sabemos ali que nem a gente acabamos de ver, não foi algo do dia para a noite que aconteceu com Josias, foi um processo que durou anos, Senhor, porque foi anos de trabalho. Da mesma forma que o Senhor trabalhou anos na vida dos discípulos, o Senhor também está trabalhando em nossas vidas. Para você que faz pouco tempo que está no discipulado, não se desespere, mas deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Para você que já está anos no discipulado, deixe o Senhor renovar a sua vida, para que a glória dEle se manifeste em sua vida, para que a glória dEle realmente entre no teu coração, e o nosso coração realmente seja dEle.